Boa tarde, a paz do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 5 de janeiro de 2025, uma segunda-feira, né? Estamos começando mais um aumento de João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, mais uma vez eu entro a sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que são inúmeros. Eu apresento o lar, a família, o ministério, o chamado, todos têm confiado na minha pessoa. Apresento também a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Meu Deus, se eu posso estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando o laço, quebrando o acto, fazendo toda a obra das trevas, é que eu te peço nessa hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus. Amém? Eu ainda estou na praia, né? E você está subindo hoje à tarde para São Paulo, amém? Vou passar aqui uns dias com a minha irmã, com os meus filhos, né? Mas aqui na praia tá chovendo. Vamos lá. 2 Crônicas 24 diz assim: as reformas de Joás no templo. Joás tinha 7 anos de idade quando se tornou rei e reinou 40 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Zíbia e ele era de Berseba. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a sua santa e preciosa palavra do momento de João 3,30. Que eu, a missionária Nadir Albano, desapareça. Que Deus Pai, Deus Filho, Deus Filho de Deus apareça. Que o objetivo desse canal seja simplesmente pregar a tua palavra pura e genuína como ela é. Porque não é sobre mim, é sobre ti, é sobre a tua glória, sobre o seu louvor, sobre a sua adoração. Porque tudo é sobre ti, meu Deus. Amém, Jesus, amém. O canal João 3,30 é sobre o Senhor Jesus, é sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Eu sou só aquela que o Senhor chamou pela misericórdia para fazer a obra, amém? E a palavra vai dizer, igreja, a gente está falando sobre Joás. Vamos lá, as reformas de Joás no tempo. Joás tinha 7 anos de idade quando se tornou rei e reinou 40 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Ziba, ele era de Berseba. Joás fez o que o Senhor aprova enquanto viveu o sacerdote Joada. Este escolheu para Joás 2 mulheres e ele teve filhos e filhas. Ok? Você sabe que o sacerdote Joás foi quem guardou, né? O sacerdote Joada foi quem guardou Joás de ser morta por Atalaia, amém? Porque Atalaia queria acabar, né, com a família com a tribo de Judá, amém? E com a família de Davi. Então, ele foi guardado ali, né? Ele foi poupado ali, né? E depois ele se torna rei no capítulo 23, ok? E diz assim no 4: algum tempo depois, Joada decidiu fazer reparos no templo do Senhor. Ele reuniu os sacerdotes, os levitas, e lhe disseram: vão à cidade de Judá, recolha os impostos devidos anualmente por todo Israel, para fazer os reparos no templo do seu Deus. Vão agora mesmo, levitas, porém não agiram imediatamente. Então, assim, por causa da reforma, por quê? Porque a Atalaia, né, quando ela reinou, ela destruiu o templo, porque ela fez altares pagãos na minha igreja. Então, ela estragou o templo de uma tal maneira que precisava de uma reforma, ok? Então, aí, Joás, ele se levanta para fazer essa reforma, porque sempre era feita reforma, sempre tinha que fazer, porque o povo deixava de servir a Deus, né? Aí o povo entrava ali, fazia idolatria, e ali tinha que começar tudo de novo. Mas essa era uma reforma física, e também física e espiritual. Por isso o rei convocou Joada e o sumo sacerdote lhe perguntou: por que você não exigiu que os levitas trouxessem de Judá e de Jerusalém o imposto determinado por Moisés, servo do Senhor, e pela Assembleia de Israel para a tenda da Arca da Aliança? De fato, Atalaia, aquela mulher ímpia, os seus filhos tinham arrombado o templo de Deus e tinham até usado seus objetos sagrados para cultuar os Balaim. Igreja, olha que coisa terrível, né? Que a Atalaia fez. Então ela era terrível. Atalaia, aquela mulher ímpia. Olha só que maldade dela, ok? Então ela invade o templo e usa os objetos do templo, né? Ela faz coisas terríveis, tá? Ela faz coisas terríveis. Atalaia, ela é terrível, 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 né? Então, e aí a reforma, ela acaba sendo o que? Necessária no templo, não tem como, né? Então a palavra vai dizer assim, no 8: então por ordem no rei fizeram uma caixa e colocaram do lado de fora a entrada do templo do Senhor. Acabou sendo aqui, sabe o que? Um ofertório. Você sabe que aqui tá falando de um ofertório? Né, a caixa que é colocada ao lado de fora da entrada do templo, e fez a seguir uma proclamação em Judá e os impostos que Moisés, servo de Deus, havia exigido de Israel no deserto. Então, eles fazem essa caixa, tá? É um ofertório, estilo um ofertório, ok? E as ofertas eram colocadas ali, tá bom? Mas só a igreja, que é muito interessante que a gente vê que Deus, ele sempre vai trabalhando, ok? De maneiras que nem o homem mesmo entende.
é feito um ofertório. Por quê? Porque quando a Atalaia reinou, ela fez a bagaceira. Igreja, ela foi terrível, tá? Né? Então, antes da sua morte, ela fez, assim, coisas que eu vou te falar. É só Deus. E outra coisa, igreja, eu acho muito interessante no capítulo 23, né? Que ela vai ao templo, né? Ela vai no templo ali espiar, né? Ouviu o barulho, foi aclamar. Quando ela vê ali que Joás foi aclamado rei, ela foi espiar, né? Foi lá e viu, né? E ela viu o rei, a entrada ela foi lá e viu o rei em pé, a entrada junto ali, né? Então ela vai ali espiar, ok? A Atalaia vai espiar e ela não aguenta, tá? É terrível, né? Ela vai espiar o rei ser coroado. E aí ela fica assim, passada. Isso você vai ver no capítulo 23. E aí diz assim no 9. Ok, pode ir, eu já vou. E fez-se a seguir uma proclamação em Judá e em Jerusalém para que trouxesse... Oi. Tá bom, Deus abençoe. Fez-se a seguir uma proclamação em Judá e em Jerusalém para que trouxesse ao Senhor o imposto que Moisés, servo de Deus, havia exigido de Israel no deserto. Todos os líderes e todos os trouxeram com alegria as suas contribuições e colocaram na caixa até enchê-la, né? Então, as pessoas levaram que as contribuição, né? Igreja, isso é um ofertório, tá? Todos, né? Acaba sendo ofertório isso aqui, tá bom? Ofertaram. E aí diz assim e colocaram na caixa até enchê-la. E olha só, detalhe. Sempre que os levitas levavam a caixa até os supervisores do rei, estes viam que havia muita prata. O secretário real e o oficial do sumo sacerdote esvaziavam e levavam de volta, fazendo isso regularmente, ok? Então eles viam, né, que estava cheio e eles voltavam, né? Então era algo que ficou constante, né? Passou a ser o ofertório ali da casa do Senhor, né? E ali ajuntavam uma grande quantidade de prata. Aí diz assim no 12, o rei e Joada entregavam essa prata aos homens que executavam os trabalhos necessários no templo do Senhor. A mamãe já vai, só tô acabando aqui. E eles contratavam pedreiros. As crianças, desculpa, gente, que eu tô de férias, tá bom? E eles contratavam pedreiros, carpinteiros, também operários que trabalhavam em ferro de bronze para restaurar o templo. Os homens encarregados dos trabalhos eram diligentes, os que garantiam o progresso da obra da reforma. Eles reconstruíram o templo de Deus de acordo com o modelo original. Então, igreja, eles reconstroem o templo, né, de acordo com o original, né? Então, isso era importante, por quê? Porque era uma ordem de Deus, o templo era para adoração de Deus, tá bom? Então, essa reforma acaba fazendo com que o templo fosse na forma original. E vamos lá. Quando terminaram, trouxeram o restante da prata ao rei e a joiada, e com eles foram feitos utensílios para o templo do Senhor, utensílios para o serviço, para o holocausto, além de tigelas, outros objetos de ouro, de prata. Enquanto Joiada viveu, o holocausto foram apresentados continuamente no templo. Então, enquanto Joiada viveu, tinha holocausto constantemente no templo do Senhor, amém? Por quê? Porque era necessário, o holocausto não poderia parar, tá? Então, era algo assim, igreja, que não tinha como, né, deixar de fazer, né? Porque as coisas do Senhor é santa, né? E vamos lá. Joiada morreu. Aí diz assim no 15. Joiada morreu com a idade avançada com 130 anos. Foi sepultado com os reis da cidade de Davi, em atenção ao bem que havia feito em Israel em favor de Deus e seu tempo. Então, ele foi um ótimo sacerdote, tá? 130 anos. Joiada. E quando ele morre, aí Joás se torna ímpio, tá? Muito mal. Vamos ver aqui o que acontece no 17. A impiedade de Joás. Depois da morte de Joás, os líderes de Judá foram falar com o rei e lhe prestaram reverência, e ele aceitou o que disseram. Então abandonaram o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados, e prestaram culto aos postes sagrados, aos ídolos. Por culpa deles, a ira de Deus veio sobre Judá e Jerusalém. Igreja, olha, Joiada morre, os líderes de Judá foram falar com o rei, né, lhe prestaram reverência, né, e ele aceitou que disseram o quê? Adorar os ídolos, tá bom?
sabendo de tudo que Deus havia feito. Igreja, embora o Senhor tivesse enviado profetas ao povo para trazê-los de volta para ele, os profetas tivessem testemunhos contra ele, o povo não quis ouvi-lo. Quem não quis? O povo não quis ouvir. O povo não quis ouvir. Igreja, isso é muito sério, né? O povo não quis ouvir, isso é muito sério. E no 20, então o Espírito de Deus apoderou-se de Zacarias, filho do sacerdote Joiada, e ele se colocou diante do povo e disse: isto é o que Deus diz, porque vocês desobedeceram os mandamentos do Senhor, vocês não prosperarão, já que abandonaram o Senhor, ele o abandonará. Então, a igreja, toda vez que o povo abandonava Deus, Deus o abandonava, porque era a maneira de Deus punir o povo de Israel, tá? Deixava a sua sorte, o seu bel prazer. Mas alguns conspiraram contra ele e, por ordem do rei, apedrejaram até a morte no pátio do templo. Gente, eles mataram o filho do sacerdote Joiada, Zacarias, tá? Foi uma traição, ok? O rei Joás não levou em conta que Joiada, pai de Zacarias, tinha sido bondoso com ele e matou seu filho. Este, ao morrer, exclamou: veja isto, o Senhor faz justiça. A traição de Joás. Na virada do ano, o exército arameu marchou contra Joás, invadiu Judá e Jerusalém e matou todos os líderes do povo. Enviou para Damasco seus reis e tudo que saqueou. Embora o exército arameu fosse pequeno, o Senhor... Olha só o que Deus faz, ó. No 24. Embora o exército arameu fosse pequeno, o Senhor entregou nas mãos dele um exército muito maior por Judá ter abandonado o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Assim o juízo foi executado sobre Joás, ok? Quando os arameus foram embora, deixaram Joás seriamente ferido. Deixaram Joás seriamente ferido. Seus oficiais conspiraram contra ele porque ele tinha assassinado o filho do sacerdote Joiada e mataram em sua cama. Assim ele morreu e foi sepultado na cidade de Davi e não nos túmulos do céu. Então, a igreja, ele foi muito falso mesmo, porque ele sabia de tudo e ele deixou, né, que o filho dele, né, fosse assassinado, tá? O filho do sacerdote Joiada, Zacarias, ok? Então, o que ele fez, igreja, foi muito mal aos olhos do Senhor, tá? E diz assim, no 26, os que conspiraram contra ele foram Zabade, filho do Amonita Simeate, e Jehozabade, filho do Moabita Sirinte. Quanto aos filhos... Aqui, ó, vamos lá, agora no 27. Quanto a seus filhos e as muitas profecias e seu respeito ao relato da restauração do templo de Deus, tudo está escrito nas anotações do livro dos reis, e seu filho Amazias foi o seu sucessor, né, igreja? Então você vê, muitas vezes a pessoa começa bem, daqui a pouco a pessoa sai do caminho do Senhor, e isso é muito sério, igreja. A gente não pode abandonar Deus, tá? Abandonaram a Deus e foi servir quem? Baal, né? Eles foram, né? Foram prestar culto aos postes sagrados, aos ídolos, né? Foram servir aos ídolos, aos postes sagrados e aos ídolos. E no versículo 19, o povo não quis ouvir a Deus. Não quis ouvir a Deus. Então, quando você não quer ouvir a Deus, Deus ele entrega a você as suas paixões, as suas vontades, igreja, e não é fácil, né? Por isso que a gente tem que estar sempre atento às coisas do Senhor, porque Deus é santo, né? Nós temos que adorar o Senhor em espírito e em verdade, amém? Que Deus abençoe vocês. Minha irmã tá chamando, a família tá esperando pra gente almoçar fora na casa da irmã do cunhado, né? E a gente tá indo lá. Então, Deus abençoe vocês e uma semana abençoada em nome de Jesus. Quem na